Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. A palavra que se encontra em 2 Reis 5. 2 Reis 5. Vamos ler até o 16. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, pois por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomaram meu senhor e estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais, e eles disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas se disse: levanta-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Pois te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou.
Queridos, essa é uma história de um homem poderoso. Eliseu foi um profeta que substituiu Elias. E os irmãos lembram da história, Elias foi transladado. Eliseu, ele foi profeta em Israel no tempo que Judá e Israel já eram dois reinos, um reino dividido. E Eliseu, ele profetizou durante um período aproximadamente de 50 anos, atravessando mais ou menos a metade do século 9 antes de Cristo, cobrindo os reinados de Acabe, Acasias, Jeorão, Jeú, Jeoacás e Joás. Eliseu foi um grande profeta, um homem de Deus. Mas nessa noite eu queria ressaltar e falar não sobre o profeta Eliseu, mas eu gostaria de falar de um outro grande homem, que foi Naamã. Nessa noite eu gostaria de pensar na vida de Naamã e algumas lições preciosas dessa história bíblica. Quem era Naamã? Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, um homem que havia trazido vitórias fantásticas ao reinado da Síria. Era um herói de guerra, tinha muito prestígio com o rei e com todo o povo da Síria. Homem condecorado, admirado. Homem que detinha prestígio, poder e dinheiro. Naamã parecia ser um homem perfeito, porém, era leproso. A primeira lição, queridos, que eu quero tirar e gostaria que vocês gravassem em sua mente, é que nem tudo na nossa vida é perfeito, nem tudo na vida do ser humano é perfeito. Sempre haverá um porém. Veja o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele o Senhor, dera vitórias à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Irmãos, na nossa vida sempre haverá um porém. A primeira decisão que tiramos desse texto é que enquanto vivemos nessa terra, na nossa vida também sempre haverá um porém. Onde há pecado, nunca haverá perfeição. Naamã parecia um homem perfeito, porém era leproso. Queridos, quando a gente começa a olhar nas nossas vidas, quando a gente começa a olhar para o irmão do lado, a gente acha inúmeros elogios, porém, o que vai ressaltar primeiro vai ser o defeito. Não é assim? Eu sei que as mulheres muitas vezes olham para os seus maridos, os maridos olham para as suas esposas e enxergam inúmeros elogios. Porém, você sabe o defeito do seu marido. Você sabe o defeito da sua esposa. Tem alguém aqui que não sabe? Hã? Sempre há um porém. Na nossa igreja, nós vivemos uma igreja maravilhosa, porém, sempre há algum problema. No seu trabalho, na sua empresa, talvez você tenha um relacionamento fantástico com seus amigos, porém, sempre haverá conflitos. Meu cunhado é um cara muito legal, porém, é meu cunhado. Minha sogra é uma pessoa maravilhosa, porém é minha sogra. Sempre há na vida de alguém um porém. Sempre haverá. Aonde existir humanidade, haverá um porém. E esse porém se chama. Hoje vivemos uma vida de comodidades, não é verdade?
Hoje, aliás, nunca na história da humanidade, depois do Éden, nós vivemos com tantas comodidades. Hoje você está em casa e você fala, Alexia, eu quero a música tal. Quem tem Alexa aí? Nem todo mundo tem. Quem tem? Eu não tenho, porque eu não quis. Mas você fala, Alexa, faz isso para mim. E ela faz, ela liga, ela desliga, ela põe a música que você quer. Hoje você resolve todos os problemas através do Google. Você imagina antigamente se existisse o Google? Gente, eu estava desesperado lá no meu trabalho, deu um problema lá na internet e desconfigurou a impressora e eu não sabia como configurar a impressora. E aí eu fui lá no Google, como configurar a impressora. E o Google me ensinou. O Google sabe tudo, gente. Sabe consertar carro, sabia? Sabe cozinhar. Sabe aquela receita que você precisa. O Google sabe tudo. Porém, o Google não é ser humano. Você não precisa levantar do sofá para nada. Você tem um carro que faz tudo. Eu tenho meu upzinho, simplesinho ali, né? Aquele peladinho ali, mal tem um ar-condicionado, um vidro elétrico. Porém, um carro que me leva onde eu quero. Tem um conforto. Não é aquele super carro que tem câmera de ré, que manobra, que estaciona para você. Mas nós nunca vivemos com tanto conforto. Eu lembro quando eu era garoto, eu amava os Opalas. Eu achava o Opala um carrão. E era um carrão, né? Aquele 4.1, carrão de playboy, né? Tinha rodinha gaúcha. E eu achava um conforto, dirigir o Opala, eu achava que era um conforto. E eu lembro que eu vendi tudo que eu tinha porque eu queria comprar um Opala. Eu comprei um velho, mas era um Opala. Esses dias nós tivemos aqui o Old Car, aqui na igreja, né? Exposição de carros antigos aqui na igreja, de motos grandes. E eu lembrei que um amigo meu tem um Opalão 4.1 reformado, todo reformado, um brinco de carro. E eu liguei para ele, você não me empresta o teu Opala para levar na exposição na igreja? Ele falou, claro, vem buscar. E eu falei, eu vou dirigir um Opalão confortável, eu vou sair do meu Up e vou pegar um Opala. Quando eu peguei o Opala, que eu arranquei, o câmbio duro, o carro pesado, não tinha estabilidade direito, pisava fundo, E aí o vidro elétrico não era, dava um toque, ele levanta, você tinha que ficar segurando. Aí eu falei, mas que carro desconfortável. E o carro era maravilhoso. Gente, nunca vivemos uma vida de tanto conforto. Você tem em casa água quente, você tem máquina de lavar, você tem motorista particular. Você sabia que você tem motorista particular? Antigamente só rico tinha motorista particular. Hoje você chama o Uber, eu estou motorista particular. Nunca vivemos uma vida de tanta comodidade. Mesmo assim, a sua vida não é perfeita, porque existe um porém. Sempre há um porém nas nossas vidas, porque existe pecado. Naamã tinha tudo que um homem de sua época poderia ter. Fama, glória, dinheiro, porém era leproso. Na Bíblia, a lepra era a personificação do pecado. Naquela época, as pessoas que eram portadoras da lepra eram condenadas a viverem afastadas, isoladas, tinham que deixar suas famílias e morar num outro local junto somente com outros doentes. A lepra tinha a conotação de impureza, de contaminação, assim como o pecado. A Bíblia fala que um abismo leva a outro abismo, um pecado leva a outro pecado. Às vezes, um pequeno pecado te leva a cometer outros grandes pecados.
Na Bíblia, a conotação da lepra é o pecado. Porque a lepra não é algo que as pessoas apenas escondiam debaixo das suas vestes. Assim como o pecado que tentamos esconder debaixo das nossas máscaras. A lepra não é uma doença só da pele que acaba com a beleza do ser humano, ela adentra os nervos e chega até o sangue. Assim como o pecado desfigura a obra-prima da criação de Deus, ela adentra a alma, deforma a aparência do caráter humano e gera a morte do espírito. A lepra é a personificação do pecado. Assim como a lepra promovia a separação, a segregação do pecado, ou melhor, assim como a lepra promovia a separação e a segregação, o pecado nos separa das pessoas e principalmente nos separa de Deus. Nem tudo é perfeito, sempre haverá um porém. Por isso, tantas famílias, por isso, tantas pessoas estão infelizes, porque sempre há uma lepra, sempre há um pecado. Nós nunca vamos encontrar alguém perfeito. Nós nunca vamos encontrar um príncipe encantado. Nós nunca vamos encontrar uma igreja perfeita, onde tudo seja maravilhoso, onde há comunhão plena, onde não há ninguém brabo com ninguém, onde o louvor seja maravilhoso, onde o pastor sempre vai pregar bem. Não existe. Porque a igreja é feita de seres humanos. O nosso lar é feito de pessoas humanas. O nosso trabalho é feito por nós. E onde há humanidade, haverá uma lepra, haverá o pecado. A segunda lição que retiramos desse texto, as enfermidades mostram quem realmente nós somos. Naamã era um homem poderoso, herói de guerra. Você imagina um exército que dominou, tinha todo um império. Esse texto mostra que Israel tinha um acordo com o rei da Síria. E Israel tremia de medo da Síria. Tanto é quando o rei manda aquela carta, o rei rasga suas vestes e fala: ele está querendo romper comigo, ele está querendo invadir, ele está querendo tomar o nosso território. Naamã era o comandante desse exército. Mas a fragilidade de Naamã era a sua enfermidade. As enfermidades mostram quem realmente nós somos. Quando nós nos deparamos com uma doença, quando nós nos deparamos com a nossa saúde frágil, é que enxergamos quem nós somos de verdade. Não importa o político, o poder que ele tem. Não importa o empresário milionário, o dinheiro que ele tem. Não importa o médico, o poder que ele tem. Sempre quando ele se deparar com uma enfermidade, ele vai enxergar quem ele realmente é. Eu me lembro conversando com o meu médico, o que me operou, ele, neurologista, ele disse que ele era amigo amigo íntimo do dono do Hospital Santa Cruz. E ele saiu do Hospital Santa Cruz, eu vim consultar com ele no Pilar, e eu falei: mas por que você saiu do Santa Cruz? E ele disse: o dono era muito meu amigo. E um grupo estrangeiro quis comprar o hospital. E esse meu amigo vendeu o hospital por uma verdadeira fortuna, muito mais do que valia. E aquele meu amigo diz: agora eu vou só curtir a vida. Agora eu tenho dinheiro, tenho poder. Como se não tivesse, né?
Só que logo em seguida, o dono do Hospital Santa Cruz, em meio à Covid, veio a falecer da pior maneira possível, sufocado. E esse médico me descreveu que ele clamava pelo ar, que ele implorava para respirar, que ele clamava, rogava por um milagre de Deus. Não importa o poder que você tenha, não importa quem você pensa que você é. Quando nos deparamos com a enfermidade, nós enxergamos quem realmente nós somos diante de Deus. Um homem sem esperança perde praticamente tudo. Quando tudo parece perdido, o Senhor, Criador dos céus, da terra, é a única esperança. Lembro do salmista Davi, no seu salmo famoso, Salmo 23. Davi também era um homem poderoso. Um homem que tinha poder, tinha riqueza, tinha fama, mas sempre ele sabia quem ele era. Porque ele confiava não no seu poder, mas ele confiava em Deus. E ele no Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Queridos, quando passamos pelo vale da sombra da morte, da enfermidade, nós enxergamos quem realmente nós somos diante de Deus. E Deus permite que Naamã passe pelaquela lepra, para que ele enxergasse quem ele era diante de Deus. Ele não era ninguém. O rei de Israel não tinha esperança para Naamã. O rei de Israel se desesperou. Mas diz o texto que Eliseu, o homem de Deus, ouvindo o rei que rasgara suas vestes, disse: deixe-o vir a mim. E a terceira lição é que quando nós nos deparamos com Deus, nós aprendemos a nossa verdadeira condição. Naamã, quando se deparou com Deus, se deparou com a sua soberba, se deparou com o seu orgulho, precisou ser quebrantado, precisou ser destruído. Não basta buscar a Deus, é preciso buscá-lo com um coração quebrantado e humilde. Quando Naamã foi até Eliseu, o texto diz que ele chegou com seus carros, com seus cavalos. Eu fico imaginando aqueles cavalos carregando aquela fortuna atrás, provavelmente com um pequeno exército para protegê-lo. E ele chega diante da casa de Eliseu. Diz o texto, então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que seria e sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, moveria sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria. Não são, porventura, Abana e Fatarias de Damasco do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi indignado. A vaidade e a soberba acompanhavam Naamã. Apesar da sua lepra, ainda havia orgulho, ainda havia soberba. Naamã precisava aprender a ser submisso. Naamã precisava aprender a negar a si mesmo. Em 1 Pedro 5, 6, 10 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Naamã era um homem ansioso, porque ele tinha tudo, menos a sua saúde. Quando ele se depara com Eliseu, com o servo de Eliseu, ele chega com a sua pompa, com o seu orgulho, com a sua soberba, e ele ouve um menino, um servo de Eliseu, dizendo: vai ali, dá 7 mergulhos e você vai ser limpo. Imagina aquele garotinho saiu, falou assim: ó, vai ali naquele Rio Jordão ali, dá 7 mergulhinhos e o senhor vai ficar curado. Naamã ainda não sabia com quem ele estava falando. O orgulho, a soberba, impedia ele de ser abençoado. Irmãos, quantas vezes nós perdemos de ser abençoados por Deus porque somos orgulhosos, porque somos soberbos, porque às vezes não nos sujeitamos a ouvir um irmão simples que vem e quer trazer uma palavra para a gente. Quantas vezes um conselho de um menino, Deus às vezes pode mandar um menino também para te dar um conselho. Deus pode usar a sua empregada, Deus pode usar o seu empregado, Deus pode usar o lixeiro, a lixeira, o faxineiro, para trazer uma palavra de bênção para a sua vida. E nós somos soberbos. Quantas vezes eu me deparei com pessoas que eu falei: eu não tenho tempo para essa pessoa. E muitas vezes eu deixei de ser abençoado porque o Deus usa as pessoas simples para mover a humanidade. Era um menino. Eliseu mandou um menino. Deus mandou aquele menino para confrontar a soberba de um general. E o texto diz, 1 Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Irmãos, somos assim, somos ansiosos, queremos as coisas imediatas. Eu gosto muito de uma frase que fala fala o seguinte: depressão é excesso de passado, eu já falei aqui, inclusive. Estresse é excesso de presente e ansiedade, excesso de futuro. Na verdade, nós podemos resolver tudo isso aqui aprendendo a depender de Deus. Porque se dependemos de Deus, se aprendemos a depender de Deus, nós não vamos ter problemas com o passado, porque dependemos do Criador. Se o presente nos sufoca, porque não aprendemos a depender de Deus, vivemos o presente querendo viver, resolvendo os nossos próprios problemas, porque nos colocamos como sendo autossuficientes, e aí queremos trabalhar, queremos resolver, e aí enchemos de presente e ficamos estressados, porque esquecemos de colocar o nosso presente diante da dependência de Deus. E se somos ansiosos, é porque na verdade não confiamos em Deus. Não somos dependentes de Deus. Naamã era uma pessoa autossuficiente. E apesar da sua lepra, ele precisava aprender a depender de Deus. Queremos controlar nossa vida, até o nosso futuro, mas um coração humilde e quebrantado é um coração que depende de Deus. Quarta lição. O poder não está no ritual, mas na fé, naquele que criou os céus e a terra. A quarta lição nos ensina que o poder não está no ritualismo, mas está naquele que criou os céus e a terra. Nota que Naamã ficou indignado e ele pensou que o profeta sairia, diz o texto, ia ter com ele, posseia de pé diante dele, invocaria o nome do Senhor, seu Deus,
moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria a sua pele. Naamã estava acostumado com rituais. Naamã estava acostumado com seus deuses, que tinha todo aquele misticismo, aquele ritualismo. E hoje nós também somos um pouco assim, não é verdade? Muitas vezes também somos uma igreja ritualista. Muitas vezes... Me perdi aqui da ordem. Muitas vezes nós... Não me achei, mas tudo bem. Eu estava nascendo aqui. Somos uma igreja ritualista. Muitas vezes nós gostamos de um ritual. Eu lembro que quando o pastor Cadu estava aqui, eu sempre encerro o culto com a bênção apostólica. E aí todo culto ele queria encerrar com a bênção apostólica. E certo dia eu encerrei o culto sem a bênção apostólica. E aí ele, não, pastor, tem que dar a bênção. Nós gostamos de rituais. Não é assim? Quem aqui, né, não precisa levantar a mão, mas já orou com uma aguinha em cima da geladeira, em cima da TV? Hã? Tem gente que prega que a oração tem mais poder se você botar uma água em cima da TV. Tem gente que chega lá na minha livraria e fala assim, tem óleo ungido para vender? E eu falo, não, tem óleo, um cheiro de mirra, de alabastro, tem 3 fragrâncias, mas ungir é você. Gente, tem pessoas que acham que ungir com óleo é um ritual. Se não ungir com óleo ungido, não tem cura. Quando o óleo é simplesmente um símbolo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que chame os presbíteros, unja com óleo e a oração da fé salvará o doente. Não é um óleo que vai salvar, é a oração da fé. O óleo é só uma simbologia. Não tem poder no óleo, no ritual de ungir. Se você não tem óleo, agora o Espírito não cura mais. Precisa de óleo para curar? Claro que não. Somos uma igreja ritualista também. Tem crente que dá até 3, pula com o pé só. Tem crente, você acha que não? Tem gente que faz novena dos 54 dias. Tem gente que faz, né? Lá, como é que fala? A corrente das 7 noites. A corrente de não sei que lá. Adoro uma corrente. Ritualismo. Gosta de ritual. Mas o poder não está no ritualismo. O poder está em Deus, o Criador dos céus e da terra. Lembre-se de Jesus, algumas vezes ele foi lá, ele curou um cego, ele fez o lodo, colocou. Mas outras vezes a mulher só encostou nele e ele foi curado. Outras vezes ele só falou, vai ser curado. Outras vezes ele falou, entra ali, vai até o sacerdote. A cura não estava no ritual. A cura está na fé no verdadeiro Deus. Você não precisa do copo d'água. Você não precisa tomar um banho de arruda. Colocar a planta comigo, ninguém pode atrás da sua porta. Você só precisa da fé genuína em Jesus Cristo. Quinta lição e última.
Só há um único Deus nos céus e da terra, capaz de trazer esperança. Quando Naamã entendeu isso, ele disse uma frase: só há um Deus, o Deus de Israel. Naamã se inclinou diante do profeta, dizendo: só o Deus de Israel é Deus. Queridos, toda essa história aconteceu. E a principal lição, e todo o poder, emana do Deus de Israel, o nosso Deus. Sempre haverá um porém, lembre disso. Nada será perfeito. Mas existe um único Deus que pode restaurar todos os seus problemas. Não vai ser o Google, não vai ser a Alexa, porque o poder está no nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa igreja. Eu quero te agradecer pelas vidas que o Senhor trouxe aqui. Ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, com um coração humilde, porque de mim não pode haver nada, Senhor. Porque tudo provém do Senhor. Mas eu humildemente, Senhor, eu quero clamar que haja, Senhor, restauração nesse lugar. Que haja restauração nos casamentos, Senhor. Que haja restauração nas brigas familiares, nos desentendimento entre pais e filhos, no desentendimento entre as famílias. Que haja restauração, Senhor, na amizade, na fraternidade entre os irmãos. Que haja, Senhor, cura das lepras que nos assolam, Senhor. Senhor, venha perdoar as nossas mazelas, Senhor, venha perdoar os nossos pecados, as nossas fragilidades, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa falta, Senhor, de tempo para as coisas que são do Senhor. Senhor, venha restaurar as nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, da qual emana todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.